Pois é, sou eu de novo, e vejam só trazendo aqui pra vocês Skeleton Soldier Não Pode Proteger a Dungeon, uma obra que vocês me recomendaram desde a minha recomendação da obra Ramya, que pra quem não viu ainda, pois veja, porque é bom e tem mulher musculosa, vinda diretamente da linhagem Rama, e depois de me encherem muito o saco, é claro, de forma positiva, não vejo isso como uma ofensa de minha parte, eu decidi ler essa obra que até que é bastante conhecida, apenas não é muito falada mesma. É tipo algo que se reserva muito à bolha dentro do que está, não algo que ainda estourou como o Solo Leveling, por exemplo. E já vou lhes dizer uma coisa, hein? Tem mais de 200 capítulos já lançados e traduzidos. Eu parei no capítulo 44, porque, meu amigo, é aqui que vocês decidem se realmente querem ler essa obra até o fim ou não. Geralmente vídeos de mangás que eu trago sempre a recomendação de algo para vocês, mas nesse caso não vou apenas recomendar, e sim dizer para vocês o que eu achei e vocês mesmos decidirem se querem ler até o fim ou não. Primeiramente, a duração de cada capítulo. São capítulos muito curtos, diga-se de passagem, e dá para facilmente chegar no capítulo em que eu parei com apenas 1 hora de leitura. Eu só demorei mais porque não tinha o foco total merecido, mas no geral é algo bem tranquilo. A arte já eu vou comentar meio que por cima do que eu vou resumir para vocês, já que tem gente que não gosta muito dessa arte ou acha feio, mas sinceramente que essas pessoas querem tá mole, mas vocês vão entender por que eu tô sendo tão agressivo assim. A história começa com a morte de uma sucubus que tem apenas alguns quadros de foco, mas já diz muito sobre qual é o motivo principal do porquê o protagonista, que no caso é um esqueleto bem basicão, daqueles que todo necromante de anime invoca só pra mostrar que é uma criatura mais fraca do mundo e mais patética de um mundo RPG, tirando os esqueletos de Dark Souls 1, porque puta que pariu, aqueles bichos são de uma desgraça. E essa sucubus é morta basicamente por soldados, já que o mundo naquele período está voltado a uma guerra desgraçada entre os humanos, que ainda nessa história vocês viram que são os seres mais bando de pau no cu de todos já existentes. São piores do que são representadas as raças de elfos, pra vocês terem uma ideia. E os monstros, barra mortos-vivos, barra bestas, barra qualquer outra coisa não humana, mesmo que seja até mesmo um esqueleto humano, contanto que não seja inteiramente humano, ainda tá dentro dessa guerra dos monstros, então beleza. O foda é que o nosso esqueleto, que não possui o nome, é realmente só isso, um esqueleto bem básico e fraco mesmo. Tanto que os soldados que estavam lá deram uma espadada nesse filho da puta e ele já desmontou. Aí o nosso esqueleto, como um grande e um belo exemplo de anti-otaku, dá uma mordida braba no pé de um desses soldados. E assim, o nosso queridão protagonista recebe o fim miserável. Mas o que acontece é algo que difere um pouco além de ter o protagonista esqueleto. Esse personagem simplesmente não morreu. Quero dizer, ele morreu sim, mas assim como naquele filme louco do Tom Cruise, ou até mesmo assim como ReZero, nosso esqueleto volta no tempo toda vez que ele morre, barra falece, barra vai de base, barra não tancou o bolsilho, barra foi de comes e bebes. Só que diferente do próprio Subaru, por exemplo, pra quem viu, tá ligado? Os checkpoints acontecem porque estão sendo controlados pela bruxa da inveja. Aqui não é muito claro do que caralhos está fazendo ele retroceder, mas tem uma puta de uma tela estilo Solo Leveling com níveis e tudo mais, por mais que não tenha nada indicando que esse mundo seja um isekai ou qualquer tipo de coisa. Mas vocês têm que entender que esse estilo Solo Leveling se popularizou, e até mesmo já existia esse estilo antes mesmo do próprio Solo Leveling ficar tão falado. Então, por mais que eu esteja citando Solo Leveling aqui como referência, pode ser que até mesmo antes de Solo Leveling ser considerado uma referência, isso já existia em outras obras. Simplesmente é algo normal dessas obras de manhwas coreanos. É tipo o isekai japonês. Todo mundo faz isekai japonês no Japão pelo menos 20 vezes por ano, é isso. O nosso protagonista então volta 20 anos atrás porque desejou ser forte e acaba percebendo que seu nível está como um com status de nível 36. Detalhe, aos status do protagonista que é bem merda, mas que depois demonstra ser bastante e completamente desbalanceado a partir do momento que apareceu um puta de um cara com mais de 200 pontos apenas em força. Nosso esqueletão, o qual vou carinhosamente chamar de João Guilherme, é acordado por uma tal de Rubia, uma necromante que sinceramente não tem muito o que dizer sobre. O motivo dela ter feito isso foi porque ela estava fugindo desse novo rei que subiu ao poder e deu cargos de burguesia para quem apoiava o lado de guerra dele. E ferrou quem não queria, no caso foi o pai de Rubia, que era um lord que estava contra isso. Então o pai dela foi morto e ela foi forçada a fugir e usar o que conhecia de necromancia para dar chances a mais de sobreviver. Nisso, nosso querido João Guilherme acaba lembrando que ela iria morrer, que alguns mercenários estavam caçando ela. Ele até tentou se esconder com ela, mas não deu muito bom, e por mais que ele tentasse algo, o grupo era bem mais forte, mesmo teoricamente João Guilherme seja de um nível bem alto. O legal é que essa obra mete algumas coisas que provavelmente aconteceriam na vida real, tipo o fato de que os mercenários iriam abusar dela sexualmente antes mesmo de matá-la, e foi isso que aconteceu da primeira vez, e também da segunda no caso.
e muito provavelmente fariam necrofilia logo em seguida com ela, antes mesmo de descartar o corpo. E sim, isso era muito comum em uma época passada. Temos que lembrar que o ser humano era capaz de coisas cruéis. Mas bem, nosso amigo João Guilherme até tenta algo, mas acaba falecendo e achando que falhou depois disso, mesmo tendo uma segunda chance. Mas acaba voltando novamente para o túmulo e dessa vez tenta algo diferente que até que funciona, mas como são dois ainda não dá certo. Na próxima vez ele mata o arqueiro e usa os pontos de níveis para ganhar afinidade com necromancia e consegue dar cabo desses dois, fazendo assim com que finalmente viajem para a cidade mais próxima, aonde Rubia disse que vai apenas fazer algumas coisas na cidade e comprar uma armadura para que João Guilherme não fique peladão como esqueleto para assustar alguém, e que ela já volta, já que teoricamente a cidade seria um lugar completamente seguro para ela. Então ela pediu para ele esperar e ele, beleza, esperou. João Guilherme, como um bom esqueleto, aguarda 1 hora, 2 horas, 6 horas, 1 dia, 2, 3 dias. Então ele vê alguém despejando o corpo, e sim, era a Rubia. Mais uma vez, João Guilherme se sentiu um bosta que não consegue proteger ninguém. Logo após isso, ele decide descobrir o que houve e decide ficar mais forte. João Guilherme pega informações de um cara que iria abusar do cadáver de Rubia e vai em busca do cara da estalagem que a entregou, descobrindo que quem mandou descartar foram os guardas que a mataram, ordenados pelo líder deles, que também faz parte de um grupo conhecido como Necro Society, que usa mulheres como escravas e, no caso, não só mulheres, mas por hora vamos apenas com essa informação. Mas quando a palavra Necro Society saiu da boca do dono da estalagem, ele foi morto por uma magia desconhecida, e logo em seguida João Guilherme pega a armadura que Ruby ia comprar para ele, e finalmente João Guilherme pode iniciar sua jornada de se tornar o maior calço mais forte para proteger Rubia e Sucubus. No caso, pelo que eu entendi, João Guilherme pensa que se morrer ele volta desde o túmulo, mas não parece ser o caso. Então ele só continua e deu foda-se pra Rubia. Aí sim, hein? Aproveitando o momento, deixa eu só dizer o que eu tô achando dessa arte. Sinceramente, nada a reclamar. É uma arte ok, tenta ser realista, mas não fugir muito do tema mágico, por mais que não pareça querer também ser muito fantasioso. Tem muita gente que acha feio e horroroso a arte, mas pra mim é bem funcional. A cada capítulo a arte vai dando uma melhorada e se adapta aos novos modelos que ela deseja operar, dando apenas mais algum valor ainda para combinar com a arte, com o cenário e tudo mais. Antes mesmo as coisas pareciam meio pastosas, mas no capítulo 44, por exemplo, as coisas parecem já se misturar melhor com o cenário, com os protagonistas e com as imagens que estão na cena. A partir daí vou dar um resumo muito louco do que acontece até o capítulo 44, que literalmente resume 1 ano de aventura, lembrando que ele voltou 20 anos atrás, antes mesmo das guerras das raças começarem. Depois que ele pega a armadura, ele farma em uma dungeon de esqueletos, onde ele vê que até mesmo aqueles de sua mesma espécie não tem o mesmo tipo de inteligência que ele, então ele mesmo não conseguiria nem conversar. Ele logo em seguida mata o boss facilmente e logo após isso faz 10.000 golpes parados para desbloquear habilidades de esgrima nível 1. 10.000 fucking golpes para nível 1, é isso aí. Após isso entra um cara querendo se exibir para 2 mulheres, onde só se interessam pelos bens dele, e até mesmo a Ashley não inútil espera um momento para poder passar a peixeira nos dois e depois roubar tudo, já que ela faz parte de uma guilda de ladrões e assassinos. Lá o cara acaba encontrando o João Guilherme, que manda uma tramontina nele, e logo depois disso a Ashley mete a faca na ruiva, e depois quando pergunta o motivo dela fazer isso, ela se apresentou a João Guilherme como Rena e contou sobre sua guilda dela, e que ela odeia os humanos, e que gostaria de ser parceira do João Guilherme, já que os humanos nesse mundo são uns bostas, e ela também poderia subir de escalão na TIE, e João Guilherme precisa de informações, o que daria aos dois uma vantagem. João Guilherme aceita tal pedido e passam alguns meses e os dois farmam, atraindo aventureiros iniciantes e os matando dentro da dungeon, roubando as coisas deles e ganhando experiência. E também meio que nesse período a Rena começa a gostar do nosso caro João Guilherme, embora eu me deparei com piadas tipo assim, por favor autor, dê um pau pra esse esqueleto. Fico pensando em Overlord enfim, acho que vocês sabem onde eu quero chegar nisso. Numa dessas, João Guilherme descobre uns livros e ao ler ele ganha sabedoria e um status novo. E vendo o nome do autor daquele livro, ele vê Kelvin Aston, e pelo visto só ganha habilidade lendo livros desse cara em específico. Mais tarde, Rena cai no sono e por algum motivo João Guilherme é preso numa alucinação que o tira de controle ao mesmo tempo que a caverna é invadida por guardas, e ainda tem a presença de um dos leões azuis templários, os picas do poder do reino, e Rena tem que dar o cabo deles enquanto tenta acordar João Guilherme, e quando João Guilherme acorda, ele vê que Rena está morrendo, mas acaba tendo que lutar com esse soldado do reino que usa uma habilidade de impedir que os inimigos de níveis inferiores a ele se movam, mostrando a diferença gritante de força. E o motivo deles estarem ali é exatamente para matar quem quer que esteja matando os aventureiros iniciantes. Uma coisa aqui é que existe um tal nível de assimilação que vai diminuindo toda vez que o nosso caro João Guilherme ganha uma habilidade nova. E até agora, nesse capítulo 44, está perto apenas do 88% de redução. Então ainda não chegou perto de reduzir completamente. O que me leva a crer que o autor está preparando alguma coisa mais interessante sobre esse nível de assimilação
população. Nosso caro João Guilherme apenas observou isso diminuir, mas até agora nada foi dito mesmo. E depois de levar uma costa nunca antes vista, nosso querido João Guilherme morre de novo, mas dessa vez o ponto de retorno dele é a partir do momento em que Rena dormiu no colo dele, o fazendo recuar e fugindo da dungeon. Logo após isso, eles seguem de volta para a cidade de onde Rubia morreu, motivado por Rena para comprar algumas coisas para ir atrás das aranhas em outra dungeon, mas descobre uma puta armação dos soldados vendendo ópio para a população e criando aranhas para poder reduzir a população humana. E sim, é como eu falei, no caso, essa Necron Sociedade tá atrás disso também, já que é uma coisa interligada com os Lords e Demônios que vão aparecer daqui 10 anos ainda. E mais tarde o protagonista acaba morrendo com fogo de uma arma que ele usou porque foi enganado sobre a vulnerabilidade dele ao usar essa arma, e depois de matar a aranha, a rainha e o líder, ele vai para o orfanato no qual Rena cresceu e descobre que o líder de lá é um slime, e dá para entender por que Rena não gosta de humanos, o que nem dá para culpar até agora porque só tem pau no cu nessa obra. Mais pra frente, João Guilherme participa de um torneio, acaba matando uns caras que estavam escravizando goblins e descobrindo o motivo do porquê ter uma grande guerra, e finalmente chegamos ao capítulo que eu parei, onde descobrimos que a TIT é completamente ligada ao esquema para a redução total dos humanos no planeta e está a favor dos lords demoníacos que vão surgir ainda, no qual mais tarde João Guilherme faria parte do exército. E bem, meu resumo vai até aqui para que vocês possam apreciar esta obra. Nada do que eu falei vai estragar a experiência de vocês, já que a história clama para que vocês prestem atenção nos diálogos existentes, e sobre a história eu sinceramente esperava mais. Ela é que bem fraca comparado a várias outras que eu li, mas não é ruim. Ele te dá uma vontade de saber o que vem a seguir, embora às vezes você pode acabar querendo não ler mais por causa da arte, mas é só continuar que você vai gostar da leitura. Eu digo isso porque as cores pastosas me faz não levar muito a sério algumas coisas, mas é exatamente isso que eu quero dizer. Confesso que me decepcionei um pouco porque do jeito que vocês falavam sobre, eu pensei que era uma história uou, mas pelo visto vocês me recomendaram porque eu vejo Riziro, então vão tomar no cu. Mas me fez querer ler mais, estranhamente. E falando da arte, eu sinceramente não me incomodo, como eu disse antes, ela é bem ok, não fede nem cheira, mas como sempre melhora ao passar do tempo. Então é isso que eu tenho a dizer. Se me perguntarem se eu recomendo a leitura, eu diria que sim, embora tenha muitos clichês e elementos de solo leveling, e eu ainda acho que muitos vão até que gostar, por mais que às vezes pareça algo que eu escreveria na minha época de escola. Eu acho que vocês entendem o que eu quero dizer com isso. Sendo assim, gostaria de saber de mais obras que vocês podem me recomendar. Vou ficar por aqui e volto em breve. É isso, falou, se inscreva no canal para mais e fui!